sabia que é possível exercitar a tranquilidade da alma? Assim como treinamos o corpo no ginásio, também podemos treinar a mente para viver com mais calma, clareza e equilíbrio. Mas o mundo em que vivemos parece caminhar exatamente na direção oposta. Vivemos numa era de notificações constantes, pressa e expectativas cada vez maiores. Nunca estivemos tão juntos, tão conectados e também ao mesmo tempo tão cansados, tão ansiosos, frustrados e sobrecarregados. Hoje, milhões de pessoas lidam diariamente com estresse crônico, ansiedade e depressão. E o impacto disso não é apenas emocional. Cada vez mais estudos mostram a ligação entre estresse prolongado e doenças graves, especialmente doenças cardiovasculares. Estas doenças continuam entre as principais causas de morte em todo o mundo. Em outras palavras, a agitação da mente também adoece o corpo. Mas aqui surge uma pergunta muito importante. E se a tranquilidade não dependesse do mundo ficar mais calmo, mas sim de aprendermos a treinar a nossa própria mente? Há quase 2000 anos atrás, um filósofo romano chamado Sêneca escreveu uma obra extraordinária chamada Tranquilidade da Alma. Neste pequeno livro, ele explica algo surpreendente. A tranquilidade não é uma coisa que acontece por acaso, é uma habilidade que pode ser treinada, pode ser desenvolvida. E o mais interessante é que muitos dos problemas que Sêneca descreve já naquela época parecem ter sido escritos para o nosso tempo. A inquietação constante, a busca interminável por mais e mais, a sensação de nunca estar satisfeito e a dificuldade em encontrar uma paz interior no meio de tanto conflito, de tanto ruído. Por isso, hoje, neste vídeo, eu quero fazer-lhe um convite simples e muito prático. Vamos explorar 4 ensinamentos poderosos do livro Tranquilidade da Alma que podem ajudar-nos a viver com menos ansiedade, menos estresse e com muito mais paz interior. São ideias simples, mas são capazes de transformar profundamente a forma como nós vivemos. E antes de prosseguir, eu vou pedir que já se inscreva, caso ainda não se inscreveu ou subscreveu ao canal, e acione o sininho para que seja notificado quando tiver novos conteúdos. A obra Tranquilidade da Alma foi escrita pelo filósofo romano Sêneca, um dos principais representantes da filosofia estoica. Foi escrita aproximadamente nos anos de 49 e 62 d.C., durante o período do Império Romano, e faz parte de uma coleção de diálogos morais em que Sêneca responde a perguntas de seus amigos e discípulos. O texto é apresentado como um diálogo dirigido ao amigo Sérgio. Este amigo pede ajuda para lidar com um sentimento muito comum, uma inquietação interior, uma mistura de insatisfação, ansiedade e falta de direção. Em essência, Sérgio diz algo como: não estou doente, mas também não estou bem. E Sêneca responde explicando como encontrar estabilidade emocional e paz interior, mesmo vivendo num mundo turbulento, algo extremamente atual. Hoje, não são poucas as pessoas que gritam por desespero por encontrar uma tranquilidade da alma. Tal como o Sérgio, elas não estão bem e precisam de uma direção. Por isso, vamos aproveitar as ideias de Sêneca
para ajudar-nos hoje a tranquilizar as nossas almas. Primeiro, o excesso de ambição destrói a paz interior. Sêneca diz: não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja mais. Sêneca explica que muitas pessoas nunca estão tranquilas porque estão sempre perseguindo algo maior, mais dinheiro, mais status, mais reconhecimento. Quanto mais se conquista, mais se deseja. Hoje, isso poderia aparecer como produtividade extrema, pressão profissional e comparação nas redes sociais. Não que a ambição não seja uma boa virtude, mas Sêneca aqui está a focar-se na ambição desequilibrada ao ponto de causar problemas à saúde. Sêneca percebe algo muito semelhante ao que hoje chamamos de ansiedade antecipatória. Inclusive, Augusto Cury, psiquiatra, fala muito sobre isso e ele chama de síndrome do pensamento acelerado. Sêneca diz que sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Muitas pessoas sofrem por coisas que ainda não aconteceram, hipóteses imaginárias, cenários extremamente negativos e tudo isso inventado pela sua própria mente. Terceiro, uma vida equilibrada precisa de propósito. Ele diz: nenhum vento é favorável para quem não sabe para que porto se dirige. Segundo Sêneca, a inquietação também surge quando a pessoa vive sem direção, muda constantemente de objetivo a objetivo, quando vive muito focada ou preocupada em agradar a todo mundo. Ele afirma que tranquilidade surge quando a vida é organizada em torno de valores muito sólidos, muito práticos. E uma lição muito prática que ele deixa é que devemos fazer perguntas essenciais como: o que realmente importa para mim? Que tipo de pessoa quero eu ser? Isso traz muita coerência interior e ajuda a formar um bom caráter. Quarto, o descanso mental é essencial. Sêneca alerta contra a vida de ocupação constante. Ele afirmou que a mente deve ser relaxada. Quando repousa, torna-se melhor e mais aguçada. Mesmo no século I, ele observava pessoas que se mantinham extremamente ocupadas para evitar pensar e viviam correndo de tarefas em tarefas. E isso é muito parecido também ao que vivemos hoje. E a lição que ele deixa é alternar trabalho, momentos de reflexão, momentos de lazer e momentos de silêncio. Sem este equilíbrio, a mente entra em exaustão. E lembrando que Sêneca priorizava muito os momentos de... Para Sêneca, a tranquilidade da alma surge quando conseguimos moderar os nossos desejos, controlar os nossos pensamentos, viver com um propósito, equilibrar entre ações e descansos e ter uma mente tranquila. Em resumo, tranquilidade da alma ensina que paz interior não vem de mudar o mundo ou mudar as coisas que nos acontecem, mas de reorganizar a nossa própria mente, os nossos desejos e as nossas prioridades. Você pode encontrar esta obra em livrarias ou pode ouvi-la também em audiobook. Inclusive, eu pude ouvi-la em audiobook com uma música tranquila no fundo e foi uma experiência bastante agradável. Por isso, eu lhe recomendo que sim, vale a pena ler o livro Tranquilidade da Alma, de Sêneca.